Pode começar. Então vamos começar essa live sobre comparação e processos. Bom, antes de mais nada, eu vou contar um pouco da minha experiência para que vocês entendam mais ou menos como que foi passar por esse processo na minha vida. Bom, como vocês sabem, né, pra quem não sabe, eu fiz uma live falando sobre autocondenação e culpa. Então, uma coisa que acontecia muito era que eu tinha essa culpa e essa condenação exatamente por eu não conseguir entender os processos de Deus na minha vida, por eu não aceitar que eu estava em constante aperfeiçoamento, de que Deus iria me transformar dia após dia, de que era um processo, era uma caminhada. Então eu não conseguia entender isso e, na verdade, quando eu olhava para minha vida com Deus, eu realmente ficava completamente descontente e muito frustrada, porque eu olhava pra minha vida e eu olhava para as pessoas ao meu lado, as pessoas ao meu redor, e as pessoas ao meu redor estavam conquistando coisas em Deus, assim, sobrenaturais, vivendo o sobrenatural de Deus, estavam vivendo experiências incríveis e me contavam seus testemunhos e falava, cara, Deus me usou pra isso e tal. Ah, nossa, agora eu acabei de entender, Deus destravou meu destino, agora eu sei pra onde eu vou, eu sei pra que nação eu vou, eu sei como é que vai ser o meu futuro, Deus me deu uma visão de como vai ser a minha vida daqui a 5 anos, onde é que eu vou estar. E aí eu escutava aquelas coisas e eu ficava tipo assim, meu pai do céu, e eu? Gente, eu não consigo me ver em nada, eu não entendo nada. Quando eu pergunto pra Deus as coisas, eu não escuto nada, eu não sei pra onde eu vou, nem quando eu acordar, eu não vou saber nem o que eu vou comer, quanto mais saber o que eu vou estar fazendo no reino de Deus daqui a 5 anos. E eu olhava pras pessoas e eu achava tipo assim, cara, velho, é tão incrível o que Deus faz na vida deles, mas eu acho que pra Deus fazer na minha vida, isso vai demorar, tipo, mano, muito, porque eu sou muito ruim. Eu não dou conta de me manter firme, eu não dou conta de ser constante, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. Então, muito provavelmente, Deus está me deixando como segunda opção. E Deus, ele tá encontrando substitutos que tenham mais unção, e mais isso, e mais eloquência, e mais tal, e tal, e tal, e tal. Então eu sempre olhava como se fosse uma candidatura e eu era a pior dos candidatos e eu nunca seria escolhida por Deus para fazer nada em seu nome e nunca seria escolhida por Deus para fazer nada de coisa nenhuma. Então, por muito tempo da minha vida, a comparação foi a linguagem principal do meu coração, a linguagem principal da minha mente, a linguagem principal dos meus olhos, meus ouvidos, da minha alma. Porque eu olhava para as pessoas e às vezes eu não conseguia nem adorar a Deus, porque quando eu olhava para uma pessoa que tinha assim uma adoração, que eu olhava e falava assim, cara, que adoração extravagante, eu ficava muito maior parte do tempo olhando e imaginando o que era que aquela pessoa estava vivendo, do que me deleitar em Deus e descobrir aquilo que eu podia alcançar em Deus. Então, muitas vezes a gente acaba se paralisando, se retendo de viver algo especial com Deus, porque a gente passa muito mais tempo imaginando o que é que aquela pessoa tá vivendo, passa muito mais tempo comparando, tipo, aquilo que o seu irmão tá vivendo em Deus, do que parar pra ouvir aquilo que Deus tem pra falar pra você, do que parar pra ouvir e falar assim, cara, Deus quer sim destravar o seu destino, Deus quer sim revelar o amor dele em níveis mais profundos, Deus quer sim falar pra você sobre o seu ministério, Deus quer sim te chamar pra ele em níveis muito mais incríveis, te revelar coisas que você nunca viu, te revelar coisas que você nunca ouviu, ele quer ter esse contato com você, só que a linguagem da comparação é a única linguagem que você entende. Então, ao invés de você olhar pra Deus, você fica olhando Deus interagindo com seu irmão, ao invés de você olhar para os olhos dele que estão, cara, ardentes sobre você, querendo interagir com você. E você bloqueia essa interação porque você está muito mais interessado em ser um telespectador
do que literalmente um protagonista no seu relacionamento com Deus. Então, às vezes você fica olhando as interações no reino de Deus dos seus irmãos, desejando aquilo, e eu entendo isso. É genuíno, sabe? A gente olhar para as pessoas, a gente falar assim, cara, como essa pessoa fala do amor de Jesus, cara, como é linda a forma como essa pessoa adora, como é genuína a forma que essa pessoa prega, nossa, eu quero alcançar isso em Deus. Isso é genuíno. Mas quando essa fala, ela passa a ser, mano, uma, vamos dizer assim, uma ofensa no seu coração, sabe? Algo que te atinge ao nível de você não querer descobrir aquilo que Deus tem pra você, porque você é telespectador daquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. Isso não é saudável. E essa linguagem não é a linguagem do amor de Deus pra você. E você pode ter certeza que você tá retendo e você tá, mano, literalmente paralisando as coisas sobrenaturais de um relacionamento pessoal com Deus vivo, que te conhece, que te chama pelo nome. Ele te criou, ele sonhou com você e ele deseja um relacionamento com você, entende? Então, às vezes você fica achando, cara, nossa, Deus deve estar muito mais satisfeito no relacionamento dele com outra pessoa, e você não para ouvir aquilo que é o desejo de Deus pra você. Você não tá preocupado em parar e olhar assim e falar assim, Deus, fala pra mim sobre o seu desejo. Fala pra mim sobre o seu amor. Fala pra mim sobre os seus olhos. Fala pra mim sobre o seu coração. Fala pra mim sobre a sua beleza. Fala pra mim os seus sentimentos. Só que você nunca vai ouvir se você não olhar pra ele. Entende? É tipo, você tá olhando assim e Deus tá tipo, ei, eu tô aqui, olha pra mim, eu quero conversar com você, eu quero interagir com você. Para de se preocupar com aquilo que eu tô fazendo na vida dos outros. E se preocupe em olhar para aquilo que eu tô querendo revelar pra você. Entende? Então vamos lá. A comparação, ela nunca vai produzir algo genuíno em nós. Não tem essa de tipo, eu tô só comparando porque isso vai gerar no meu coração, tipo, uma fome maior, uma sede maior. Cara, a língua da comparação, ela não é uma linguagem do céu. Porque a comparação, ela nunca gera algo produtivo e algo genuíno no nosso coração. Ou a comparação, ela vai te levar ao lugar de superioridade, onde você vai olhar para as pessoas, você vai chegar e vai falar assim, cara, nossa, sério, essa pessoa tá achando que, tipo, nossa, isso é pregação? É porque nunca me viu pregar. Porque quando eu prego o Espírito Santo... meus amigos, vocês não têm ideia. E às vezes a gente acha que o nosso relacionamento com Deus é tipo, sei lá, entende? Tipo, essa linguagem de superioridade, de você olhar para as pessoas como se você tivesse mais unção, você isso, você aquilo. Isso é fruto de uma linguagem de comparação. E o outro lado é a inferioridade. A inferioridade de você olhar e você falar assim, uau, eu nunca na vida vou conseguir ter esse relacionamento. E aí você olha pro outro e fala, uau, que incrível, eu de fato nunca na vida vou conseguir amar Deus assim. E aí você olha e você tipo só se coloca, mano, num lugar aonde tipo assim, você coloca até na sua cabeça a maior mentira que alguém pode acreditar, de que o poder de Deus não é suficiente para transformar a sua vida, de que o amor de Deus não vai ser suficiente para te alcançar no lugar onde você tá e nem te transformar de uma forma poderosa, que é aquilo que o Evangelho faz, que é nos transformar da forma decadente que nós estamos pra imagem e semelhança do seu filho. Então você olha e a inferioridade, ela te coloca, mano, tipo assim, mano, você coloca... sei lá, mano, quilos de concreto em cima da sua cabeça e você só fica lá, tipo, imaginando, seria bom se eu fosse igual a fulano. Seria bom se eu fosse igual a ciclano. Seria bom se eu fosse isso, se eu fosse aquela pessoa, se eu fosse aquela, se eu fosse aquilo. E aí você só se afunda e você se retém de descobrir aquilo que Deus tem específico pra você. Não faça isso. Amém? Vamos aqui agora pegar a palavra de Deus, que ela é que nos revela a verdade sobre quem nós somos. Posso te falar uma coisa? Na maioria das vezes, aquilo que as pessoas declaram sobre você não é aquilo que você é. E na verdade, na maioria das vezes, aquilo que você mesmo pensa ao seu respeito e que você julga saber sobre quem você é, sobre
enfim, que você coloca, mano, sei lá, você joga todas as suas fichas e aposta todas as suas fichas de que você sabe exatamente quem você é, eu posso te dizer algo, você não sabe. Sabe quem sabe? Deus, porque Ele te criou. Então, é por isso que nós temos que ler a palavra e saber quais são os sentimentos e as opiniões de Deus e os dizeres de Deus e aquilo que Ele sente, aquilo que Ele fala ao nosso respeito, porque Ele é quem sabe. Então, às vezes, aquilo que você fala, tipo, Fernanda, você tá falando isso porque você não me conhece. Gente, já tive muito esse pensamento. E, inclusive, eu falava isso pra Deus. Eu falava assim, Deus, você tá falando que me ama, mas é porque você não sabe o que eu faço. Gente, por favor, vamos lá. Ele nos criou, Ele que sonhou conosco. Você quer mesmo ensinar pra Deus quem você é? Você quer mesmo ensinar pra Deus o como Ele deve tratar você? Você quer mesmo ensinar para aquele que te criou, que te salvou, que criou um caminho de paz pra você, de verdadeira vida? Você quer ensinar pra esse cara quem você é, o como você se sente e como deve ser o seu futuro? Eu acho que isso é, mano, a coisa mais equivocada e mais ignorante que o homem pode fazer é tentar ensinar Deus sobre quem nós somos. Tente fazer o contrário, peça que Ele te ensine quem você é. Peça que Ele te ensine sobre os sentimentos que você deve cultivar no seu coração. Peça para que Ele te fale a respeito de como deve ser o seu futuro. Você vai ver como que as coisas vão ser diferentes. Então para com essa sua, vamos dizer assim, essa sua segurança de tipo, não, essa é a verdade sobre mim, eu não vou abrir mão disso. Não seja orgulhoso, sabe? Abra, mano, essa sua guarda, abre sua guarda, deixa Deus tocar no seu coração e falar assim, Deus, é isso que eu penso ao meu respeito, mas eu sei que o Senhor sabe melhor do que eu. Então muda os meus pensamentos, toca nas minhas verdades, toca nas minhas concepções, entende? Seja corajoso para fazer isso, amém? E aí, vocês estão bem? Estão felizes? Tá dando tudo certo? Como que tá aí? Show? Tá, então abre aí a sua Bíblia em Salmos. Se você não tá com a Bíblia, vá pegar. Salmos 139, versículo 14. É sério, na verdade você pode ler hoje. Tira um tempo pra você ler Salmos 139 inteiro. 19. Mas... Ok. É 119 ou 139? 139. Ah, tá. Tô certo? Não, é porque eu ouvi 119 Não, e 139, os dois. 139. Salmo 139. É belíssimo esse salmo. Pega e depois dá uma lida, tá bom? Na sua casa, leia ele todo. Mas agora eu só vou ler o versículo 14 e ao versículo 16. Salmo 139, versículo 14 diz assim: Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Uau! E o versículo 17 que fala assim: E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Ou seja, aqui ele está dizendo, eu te louvo porque o Senhor me fez de forma maravilhosa. E no versículo seguinte, ele fala assim, peraí que eu tô me perdendo. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Ou seja, ele está declarando de tipo, Deus, eu contemplo aquilo que o Senhor fez e eu te louvo, porque tudo aquilo que é obra da sua mão é perfeito, é maravilhoso. Sabe por que eu me emociono quando eu oro isso e quando eu leio essa palavra? Porque quantas vezes eu me olhei no espelho, eu olhei para minha vida e eu odiei aquilo que eu vi e eu perguntava para Deus por que ele não tinha feito outra pessoa, por que ele tinha gastado o tempo dele em sonhar com
com alguém como eu. E, gente, quando você lê essa palavra, os seus olhos são abertos para ver o quão maravilhoso é isso. O Deus criador de tudo que há, sabe? Que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele que não é incerto em nada do que diz, não é incerto em nada do que ele faz. Ele nunca precisa voltar atrás porque ele nunca fala algo sem pensar. Ele nunca toma uma decisão precipitadamente. Ele nunca é impulsivo em nada que ele decide, em nada que ele cria. Ele é 100% certo e correto e maravilhoso e perfeito e faz todas as coisas com grande harmonia. Tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que ele faz. E ele decidiu sonhar com você. Ele pensou e chamou o seu nome antes que a sua mãe te amasse, antes que, sabe, sua mãe ela pensasse em gerar você no ventre dela, antes que o mundo conhecesse e tivesse o entendimento da sua existência, você já existia no coração de Deus. E no coração de Deus, Ele te amou. No coração dele, Ele te amou. Ele decidiu por você. E Ele te chamou pelo nome. Ele sonhou com você. Cara, isso é tão profundo porque Ele diz: os meus ossos não te foram encobertos. Quando tudo estava oculto, quando ninguém sabia como eu era, os seus olhos já me contemplavam. Os olhos do Senhor te contemplaram desde o momento em que você existiu dentro de Deus, até o momento, mano, que você veio a ser realmente algo, um ser vivente aqui na terra. Os olhos dele nunca pararam de te contemplar, porque as suas obras são maravilhosas. Como que você pode olhar pro Criador e dizer, mano, que você não gosta da criação, daquilo que ele fez? Como que você pode olhar e falar assim, cara, eu acho que você errou nisso, eu acho que você poderia ter feito essa parte melhor. Entende? Não faz sentido isso. E eu digo isso porque eu já me odiei muito e eu já, tipo assim, igual vocês sabem um pouco da minha história, do que eu já compartilhei aqui com você, eu já tive, mano, milhares de crises existenciais em relação a isso, até o momento que eu literalmente, eu escolhi, decidi e falar assim, eu quero ouvir de você aquilo que você pensa a meu respeito. E quando eu ouvi de Deus aquilo que Ele pensa a meu respeito, eu me apaixonei pelo coração de Deus. Porque eu falei, cara, como é lindo. Porque aquilo que eu olho, que era completamente, pra mim não existia esperança, era completamente sem cor. Quando eu ouvi as suas palavras, é a mesma pessoa, sabe? O mesmo coração, os mesmos sentimentos. Um descrito por mim e o outro descrito por Deus. Quando eu ouvi de Deus a respeito do que Ele pensava sobre mim, os meus olhos se abriram, sabe? E foi algo tão incrível, tão, sabe? Curou a minha alma. E eu te encorajo a você começar a perguntar para Deus o que Ele pensa sobre você, o que Ele pensou quando Ele estava te criando, o que Ele sentiu quando Ele sonhou com você. Você não é um erro e você não é tipo assim, nossa, a criação de Deus, tipo, mais assim, aqui, tipo, sabe, veio ao acaso, veio sem algumas, sei lá, alguns prejuízos e, enfim, na próxima a gente faz algumas melhoras. Não, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Tudo que vem de Deus é inteiro e é perfeito do jeito que deveria ser. Isso é uma característica e um caráter do Deus vivo. Não tem como algo sair de Deus e sair, tipo, mano, e não era muito bem isso que eu queria. Não. Amém? Você pode ter a certeza disso. Então, leia Salmo 139, viu? Porque, cara, Deus, Ele gastou tempo pensando em você. Ele gastou tempo te criando. Ele gastou tempo sonhando com você. Ele gastou tempo formando seus olhos, a sua boca, as suas bochechas, o seu cabelo, o seu sorriso. Ele gastou tempo com isso. Ele sonhou com isso. Talvez você, contando a sua história, você não veja beleza nenhuma. Mas tente ouvir a sua história sendo contada por Deus. Você vai ver o quanto que é incrível e precioso. E você vai se apaixonar por essa história. Amém? Bom, eu queria agora colocar aqui pra vocês
pra gente ler 1 Pedro. Ixi, o Dan foi embora aqui, eu não sei o que vocês estão falando. Eu queria estar vendo os comentários pra saber o que vocês estão dizendo, pra interagir com vocês melhor. Tá, 1 Pedro 4, versículo 10. Não, é isso mesmo, é porque eu tô em Tiago. Ai, Fefe, tá bom. Agora foi. 1 Pedro, é isso mesmo, capítulo 4, versículo 10, versículo 10, e eu tava lá no 14 já. Nossa, minha cabeça assim, ela me engana toda hora. Eu falo, mas aí eu penso outra coisa e aí, enfim. Mas vamos lá, 1 Pedro 4, versículo 10. A gente vai ler o 10 e o 11. Mas vocês também podem ler todo o capítulo para vocês entenderem o contexto e tudo certinho, tá? Depois vocês leiam. Então vamos lá no versículo, a partir do versículo 11. Não, versículo 10. Versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Guarda essas duas coisas, bons mordomos e multiforme graça de Deus. Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Ou seja, o que a palavra está nos declarando aqui? Sobre a multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus ele nos concedeu uma dessas formas para que a gente revele a sua glória aqui na terra. A multiforme graça de Deus. Por que ela é multiforme? Por que ela tem muitas formas? Porque Deus decidiu fazer o corpo, a sua igreja, com várias pessoinhas diferentes, várias formas diferentes, várias características diferentes, belezas diferentes, falas diferentes, personalidades diferentes, para que manifestem a glória de Deus, a graça do Senhor. E aí ele diz, aquilo que você for fazer, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém for administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Ou seja, Deus está falando aqui, ei, eu entreguei para vocês algo específico. Então, entenda aqui, vamos lá a matemática. Se Deus, ele preparou ali para toda a sua igreja, que a sua graça, ela tivesse formas diferentes para serem expressadas e reveladas através dos seus filhos. Se você recusa manifestar e descobrir o seu processo, descobrir a sua identidade, você não quer aquilo que você tem e você não quer aquilo que Deus quer te dar, mas você olha para o outro e compara como aquilo sendo algo melhor ou algo de maior excelência ou algo que você aspira mais, que você desejou ter, você vai tentar, se parecer com aquela pessoa, vai tentar ganhar aquilo que aquela pessoa recebeu e, essa matemática não faz, sabe? Ela não dá certo. Por quê? Porque cada pessoa recebeu algo específico da forma que Deus quis, da forma que Deus sonhou. Por que você acha que Deus fez cada um de nós tão diferentes? Porque esse já fazia parte do seu plano para que a sua graça se manifestasse de formas diferentes, entende? E quanto mais você abraça o processo dessa identidade, que você para de se comparar e de desejar aquilo que Deus tem para os outros, e você olhar e focar para aquilo que Deus tem para você, cara, você vai se apaixonar por aquilo que Deus quer te entregar, aquilo que é a forma da graça que Ele escolheu especificamente para derramar sobre a sua vida e te responsabilizou, te deu esse presente para que você revele a graça dele, o seu poder, a sua glória, na forma encaixadinha na sua vida, da forma como ele te criou. Entende isso?
Cara, isso é tão belo, porque vai parar pra pensar. Se você só olha pro que Deus tá dando pras outras pessoas e você se recusa a entender e tipo, nem sei se é bom ou se não é. Você já coloca na sua cabeça que o que Deus vai te dar é inferior, sendo que isso não existe. O que Deus vai te dar é inferior, não vai ser tão belo como aquilo que Ele tá fazendo pras pessoas. Porque você tem essa mentalidade, igual eu falei nos outros pontos anteriores. E aí você se recusa de até mesmo conhecer e contemplar aquilo que Deus colocou, aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida de forma específica e individual. E aí você se recusa a conhecer isso. Sabe o que você está fazendo? Para ser bem sincera, você tá recusando a forma que Deus te concedeu para que seja revelada na sua vida a multiforme graça do Senhor. O que você tá fazendo? Mano, você tá impedindo que os irmãos, sabe, os seus irmãos, a igreja, conheça uma parte que seria revelada através especificamente de quem você é. Entende? Então, a gente precisa abraçar isso, porque aí você come de uma parte do cordeiro, você revela uma parte para a igreja e os irmãos olham e contemplam e falam: uau, que incrível, olha essa parte da graça de Deus, olha que incrível nossa, que experiência incrível, nos foi revelado isso através da vida do nosso irmão. E aí você olha para a vida do irmão e você fala: uau, que incrível essa parte que você teve acesso, que lindo essa parte do cordeiro que você comeu, que lindo como é manifesto a glória de Deus na sua vida, na sua personalidade, do jeito que Ele fez, que Ele criou essa parte da minha multiforme graça, com o seu jeito, com a sua beleza, com a forma como você fala, com o seu cabelo, as suas bochechas, e aí vai encaixar tudo certinho, e aí a minha glória vai ser manifestada, e tudo pra minha glória, através do meu Filho, Cristo Jesus. Então você entende que isso é a forma como Deus escolheu que o sistema, que esse organismo funcionasse. A gente recebe, a gente manifesta e os nossos irmãos contemplam, e todo mundo vai conseguindo ver a imagem como um todo, entende? O Dan vem e traz uma parte, eu venho, completa essa outra parte, o outro irmão vem e coloca, e a gente vai contemplando, cada um fazendo a sua participação, aquele que foi chamado para falar, aquele que foi chamado para dançar, aquele que foi chamado para pintar, aquele que foi chamado para ser alegre, aquele que foi chamado para ser mais sério, aquele que foi chamado para ser mais extrovertido, entende? E não só no chamado, na ação que eu digo, mas eu tô falando em tudo, no ser. E no ser, no viver, na minha vida, eu manifesto a Cristo. E você come disso, dessa revelação. E assim, mano, a igreja vivendo cada um na sua personalidade, na sua identidade, e manifestando a porção da graça que nos foi presenteada por Deus, a gente vai completando a imagem maior, e todos podem contemplar a face de Cristo como igreja, como irmãos, como comunhão. Vocês entenderam o que eu falei? Não sei se eu falei confusa, mas eu espero que vocês tenham entendido. E aqui uma coisa que eu queria colocar, gente, não menospreze o seu processo. Sabe, não menospreze seu processo, porque os processos, eles são difíceis. Às vezes você já tá nessa parte de tipo, não, eu entendo que Deus quer manifestar algo sobre quem Ele é, Ele quer manifestar algo sobre a sua graça, sobre o seu poder na minha vida, de uma forma específica, de uma forma única. Mas na hora prática das coisas, no dia a dia, parece que eu estou fugindo, parece que eu não consigo, parece que nunca vai chegar, parece que... Gente, presta atenção. O processo, ele acontece o seguinte, não é algo que você recebe e você já manifesta. Ou que você vai sendo preparado até o momento que você vai estar completamente pronto e aí você recebe e você manifesta. Não, é no processo, é na medida que você
vai caminhando, a multiforme graça de Deus vai sendo expressa e vai sendo revelada. À medida que você vai caminhando, sabe, que você vai conhecendo, que você vai sendo ensinado, que você vai aprendendo, que você vai sendo aperfeiçoado, as pessoas vão vendo e vão contemplando e vão comendo daquela parte do cordeiro que você está vivenciando, que você está aprendendo. Então não é algo que você caminha até um certo ponto, você recebe de Deus e aí você manifesta. Não, a multiforme graça de Deus, ela anda junto conosco no processo. Você vai crescendo em entendimento e você vai manifestando. Então por isso você não pode menosprezar o seu processo, porque em todo o processo existe frutos. Em todo o processo existe a manifestação de quem Deus é. Então você não pode simplesmente jogar no lixo. Sabe por quê? Porque isso não te pertence. Isso é para a glória de Deus. Ah, uma coisa aqui, gente. Quando vocês abraçarem o processo de vocês de viver Deus na sua vida, de viver a vida de Deus na sua vida, do jeito que você é, nas preciosidades específicas que Deus colocou em você, você vai ver que é algo tão lindo que você vai olhar para as outras pessoas e você vai até admirar aquilo que elas têm. Você vai até admirar aquilo porque de fato é para que você veja, que você contemple e que você dê glória a Deus por aquilo que você vê na vida do seu irmão. Sim, você vai até admirar, só que você vai olhar para as pessoas e você vai falar assim: eu amo aquilo que o Senhor me deu. Eu amo a sua vida, Senhor, na minha vida. Eu amo viver a vida de Deus na minha vida. Eu amo a forma como Ele fala comigo. Eu amo a forma como Ele se expressa a mim. Eu amo a forma como Ele se expressa através de mim. Porque à medida que você vai conhecendo e você vai abraçando esse processo, você vai se apaixonando por aquilo. Por quê? Porque é exatamente do jeito que você ia amar e do jeito que você ia gostar. Porque é você, entende? Às vezes você até olha para o outro e imagina que seja uma coisa, mas não é aquilo que você pensa, entende? Porque, mano, é lindo, é maravilhoso, mas é o jeito que Deus quis e que Deus escolheu para aquela pessoa. Quando é para você, você entende e fala assim: cara, isso aqui é perfeito para mim. E você pode ter certeza que aquilo que Deus vai fazendo na sua vida, a forma como Ele vai te usando, os sonhos que Ele vai te dando, o caminho que Ele vai fazendo você trilhar, você fala assim: cara, realmente não existe nenhum outro caminho para eu andar. Esse caminho, ele cabe direitinho nos meus pés. Essa roupa, ela cabe direitinho no meu tronco, nas minhas pernas, porque você vai olhando e você fala assim: cara, Ele me conhece tanto e Ele me deu isso, esses dons, esse talento, esse jeito de falar, e cabe tão perfeito com aquilo que Ele está me chamando, para onde Ele está me levando, e você vai se apaixonando por essa interação, porque é um relacionamento, mano, perfeito, aonde Ele fala e você vê e você aceita, você responde, e aí Ele fala e você responde, e Ele fala e você responde, e quando você vê, você vai falar assim: cara, eu não queria viver a vida de ninguém mais, porque é incrível isso que eu estou vivendo com Deus. O meu relacionamento com o Senhor é lindo, é precioso. Entende? E aí mesmo com as suas falhas e com os seus erros, você vai ver beleza em Deus cedendo graça para você, te transformando, concedendo paciência, misericórdia, e você sendo levado a esse lugar, sabe, de ser rendido de novo, de reaprender e de ouvir dele, de ser transformado e de ser cuidado. Isso é tão lindo, é tão precioso, que até as falhas, os erros, você vai falar assim: cara, foi tão lindo quando Deus me ensinou isso. Foi tão lindo quando Deus quebrou meu orgulho. Foi tão lindo quando Ele me ensinou a ser manso. Foi tão lindo quando Ele me ensinou a ser humilde. Foi tão precioso quando eu achei que estava bem, mas aí Deus veio e me mostrou que na verdade eu estava todo bagunçado por dentro. Foi tão maravilhoso. Ele me mostrou tanta bondade, Ele me mostrou tanta graça, Ele me mostrou tanta misericórdia. Eu sou apaixonado por isso na minha história. E aí você vai começando a entender essa interação que é específica e personalizada. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar por isso. Não por você, por Deus na sua vida. Amém? Então guarda essa frase: quando você entender quem Deus te chamou para ser,
você não vai querer ser nenhuma outra pessoa. Gente, isso é fato. Eu me odiava e eu detestava e eu falava assim, cara, eu nunca vou conseguir ter uma vida dos sonhos com Deus. E à medida que eu fui ouvindo aquilo que ele pensava a meu respeito e fui andando nesse processo, hoje eu olho e mesmo com as minhas falhas e mesmo tipo assim, mano, sendo tão cabeça dura que eu fico tipo, ai meu pai do céu, o que eu tô fazendo? E eu olho assim e eu falo, cara, é lindo aquilo que ele fez até hoje, é lindo o que ele tá fazendo e eu sei que é lindo aquilo que ele vai fazer. Então eu não quero trocar essa vida por nenhuma outra. Eu quero ficar até o final pra descobrir e pra me apaixonar por aquilo que ele vai fazer. Eu quero contemplar isso, eu quero experimentar. Porque o que eu experimentei até hoje foi incrível. Ele me salvou, ele me redimiu, ele me tirou da onde eu estava. Então eu quero continuamente ouvir dele aquilo que ele tem para minha vida. Então abrace seu processo. Seja paciente e encontre beleza na trajetória. Porque quando você começar a entender a sua identidade, você vai estar tão cheio da identidade que Deus tem para você, que não vai mais sobrar espaço para você querer ser a outra pessoa. Se tem ainda muito no seu coração o desejo de ser o outro, então é porque você está passando pouquíssimo tempo, ou quase nenhum tempo, ouvindo de Deus aquilo que Ele tem para você. Quanto mais você se colocar nesse lugar de ouvir aquilo que Deus tem para você, aquilo que Ele fala a seu respeito, quanto mais tempo você, se dedicar nesse lugar, quanto mais tempo você ouvir, você vai estar tão cheio dessas verdades, que quando você tentar buscar outra comparação e querer colocar aquilo dentro de você, você vai estar tão cheio que não vai caber espaço para você querer ser outro alguém, mas ser aquilo que Deus sonhou. Você não tem vontade de descobrir o sonho de Deus? Do porquê que Ele te criou? Do que Ele te criou, do jeito que Ele te criou? Você não tem curiosidade de saber o que um Deus santo, perfeito, que os seus pensamentos, aqui em Salmo 139 ele fala isso, os seus pensamentos, eles são maravilhosos, eles são grandiosos, eles são divinos. Você não tem vontade de ouvir de Deus aquilo que Ele pensa e aquilo que Ele sente a seu respeito? Aqui, em Salmo 139, ele fala assim: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Os pensamentos de Deus são perfeitos. Então tem esse apetite, essa curiosidade de falar: Deus, se o Senhor me criou, quais são os seus pensamentos a meu respeito? Por que o Senhor me fez do jeito que o Senhor me... Eu quero ouvir. Você não tem interesse de ouvir a voz e o desejo do próprio Criador falando da sua criação? Eu tenho. É muito delicioso. E o nosso relacionamento é esse lugar onde a gente pergunta para Ele e a gente ouve as suas doces palavras. As suas doces palavras. Seu nome mais doce que o mel. E aí Ele vai nos enchendo e a gente vai se deliciando e aquele lugar de delícias. E aí o sentimento de comparação, de inferioridade simplesmente vai embora, porque não existe mais espaço. Você já está apaixonado demais por Ele. Você já está desejoso demais de ouvir as palavras que Ele tem para você. E aí esse sentimento de tipo, ai, será se um dia eu vou conseguir? Parece que eu nunca vou sair desse lugar. Parece que eu nunca vou dar conta, nunca... Mano, para de dar ouvido e se apegar a esses pensamentos. E fala assim: Deus, hoje eu quero ouvir quais são os seus preciosos pensamentos. Aquilo que Salmo 139 declara. Eu quero saber que pensamentos são esses. Fala pra mim. E você pode ter certeza que Deus ele vai ter prazer para te falar, para declarar essas palavras para você, porque Ele é apaixonado, Ele é lindo, Ele é cheio de desejo, Ele é cheio de amor. E por isso, quando a gente vem cheio do nosso orgulho, do nosso coração machucado, cheio de comparação, sabe, no sentido inferior, e as nossas certezas, e sabe, as nossas verdades absolutas, e a gente chega para Deus, Ele chega: ah, meu filho, esse fardo tá tão pesado. Vem cá, vem para perto de mim, experimenta ouvir as minhas doces palavras. Come desse mel que é saber aquilo que eu sinto,
aquilo que eu vejo, o que eu ouço, quais são os meus pensamentos, o que eu decidi, o como eu te formei, o como eu criei, o como eu quis. Vem. E aí você simplesmente vai tirando esse fardo, porque ele já não pertence mais a você. E você olha e fala assim, Deus, eu quero viver pra sua glória. O quê? Internet falhou, calma aí. Voltou. Foi? Voltou. Mas é isso. Eu espero que essa live tenha te abençoado de alguma forma. E que você pare de se comparar com seu irmão. Pare de ser telespectador da história dos outros. Queira viver a sua história com Deus. Você vai se apaixonar por isso. Pode ter certeza que Deus, ele fez, uma história específica pra você. De um jeito que você vai olhar, você vai se apaixonar tanto, você vai falar assim, Deus, muito obrigada, porque o Senhor me tirou da onde eu estava sem esperança. E o Senhor me presenteou com a história mais linda. Não podia ser mais, não podia ser mais específico, não podia ser mais personalizado do que isso. É tudo perfeito. E eu sou apaixonada por quem o Senhor diz que eu sou apaixonada por ouvir as suas palavras. Experimente isso, vai ser a cura pro seu coração. Tira um tempo hoje para você ler Salmo 139, você meditar e você orar em cima disso. Amém? Eu queria orar por vocês pra gente terminar. E é isso. Deus, eu declaro sobre cada coração que está assistindo essa live e as pessoas que vão assistir posteriormente. Deus, nós declaramos que todas as mentiras, Senhor Jesus, de Satanás, Deus, todas as mentiras nos sentimentos, na mente, declarando de que eles são inferiores, Deus, ou até aqueles que talvez pensam ser superiores aos outros, Deus, nós declaramos essa linguagem, Senhor Jesus, Pai, da comparação lançada por terra no nome de Jesus, porque a sua linguagem não é comparação, a linguagem do céu não é a comparação, a linguagem do céu é a identidade específica e única de filho. E eu oro para que eles tenham coragem, Senhor Jesus, e que eles tenham apetite para querer ter o interesse e a curiosidade de ouvir do Senhor aquilo que o Senhor pensa, o como o Senhor se sente e a forma que o Senhor... Qual é o seu coração para o coração deles, Deus? Nós declaramos paciência sobre o processo. Que tire, Senhor Jesus, essa mentira de que um processo ele só é válido no fim, Deus. Mas que eles saibam que o processo não pertence a eles. Que isso não é deles, mas é de Deus, porque é para a sua glória, assim como está escrito em 1 Pedro, Deus. Eu oro, Senhor Jesus, para que eles possam viver, Senhor Jesus, sendo aperfeiçoados e permitindo que toda a igreja, que todas as pessoas possam contemplar, Senhor Jesus, a multiforme graça do Senhor na vida deles todos os dias. Que eles não retenham isso, que eles não escondam isso e que eles nem neguem isso para o Senhor, mas que eles aceitem e abracem essa identidade específica e que eles sejam, Senhor Jesus, Pai, frutíferos por onde eles andarem, Senhor, revelando, Deus, a sua face e a manifestação de quem o Senhor é. No nome de Jesus. Amém. Amém. Fala que a live vai ficar salva e vai pro YouTube. A live vai ficar salva no YouTube. E vai ficar no YouTube, isso. Isso. Então é isso, gente. Fiquem atentos que aí quando a gente for publicar a live, você quiser assistir de novo ou quiser mandar pra alguém, vocês olharem lá no nosso YouTube, no About Life. Fala do grupo do Telegram. Gente, e pra quem não sabe, nós temos um grupo no Telegram de devocional diário. Tá sendo muito incrível, muito especial. Se você quiser, tem o link na minha bio pra você ir lá fazer o seu cadastro. Vem com a gente, tá sendo muito especial. A galera faz perguntas, tiram dúvidas, a gente ora por cura, tá sendo muito especial. Então eu te convido pra você fazer parte dessa família também e vai ser muito bom te receber. Foi? Foi. Então é isso. Acabou?